Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Denise Ullmann, sou médica veterinária, espiritualista, sensitiva e há 3 décadas eu estudo a espiritualidade dos pets, dos seres humanos, para trazer qualidade de vida para você e para o teu pet também. E hoje eu quero falar uma coisa bem legal com você, porque todas as pessoas que estão em tratamento comigo, eu faço isso há 50 anos, né? Sempre acham que é porque está tratando o corpo imaterial, está fazendo uma medicina holística vibracional, não precisa ir num veterinário de terra. Primeiro, se existe, é para usar, né? Mas principalmente, as pessoas confundem. Uma precisa andar paralelo com a outra. Na maioria dos casos, eu posso dizer, quando a gente consegue reestruturar o corpo imaterial, que é onde está o programa inteiro, onde é que roda o nosso computadorzinho, demanda para o corpo material o restabelecimento da harmonia, da saúde, tudo isso. Mas demanda um tempo. Tudo seria bom se fosse tudo ontem, né? Mas demanda um tempo. Esse tempo é que é o X da história, porque esse tempo demora o que precisar mediante a sua formação espiritual, o seu sistema de crenças, as coisas que estão agregadas no seu sistema e dos nossos pets também. Gente, vocês imaginam em 50 anos o que eu acompanhei de casos inteiros? Casos que eu achava que não fosse dar nada, falei, isso aqui não vai dar certo, eu vou fazer tudo, mas era tão comprometido e de repente, dali 5 dias, passou, saiu das cinzas, uma fênix, né? E casos que a gente começa a tratar, não, isso aqui vai ser fácil, aquilo vai agravando, agravando, agravando. E como vocês sabem, eu trato os humanos, o papai e mamãe daqueles pets, trato o pet e trato a casa. Você precisa fazer o combo para conseguir ter uma velocidade na restauração, na regeneração. E é importante que se faça isso e a pessoa já começa a ter essa consciência. Aquela consciência de que eu estou interferindo na saúde e no bem-estar do meu pet, eu interfiro na casa e a casa interfere comigo, como o pet também interfere comigo. Isso que é o mais assim interessante, porque não é para entrar na culpa, ai, por quê, o que eu fiz? Já está formado essa dissonância energética, já está aquela energia que está. E está manifestando no seu campo real, visível, como você quiser, aquela realidade. Então não adianta eu falar para você, olha, trata só aqui. Eu já fiz isso, gente. Lá atrás, mas muito lá atrás, depois da minha primeira pós-graduação, especialização em homeopatia, eu fazia homeopatia, uns evoluíam super maravilhosamente bem e os outros nada. E aí, com os anos, é que foi caindo as minhas fichas. Falei, tem outras interferências. Então, a gente precisa sempre estar andando paralelo com o conhecimento médico de terra, que já evoluiu bastante a medicina de terra, mas a gente precisa acompanhar na reestruturação daquela energia, não importa em que nível, gente. Se é a casa, se é papai e mamãe humano, se é o pet, não importa o que seja, a gente precisa trabalhar paralelo para que quando esse corpo físico começar de verdade o processo de restauração, essa energia, esse corpo imaterial já esteja mandando informação joinha. Já precisa estar melhorando mais rápido que aqui. Porque essa manifestação do corpo físico vai depender daquela reestruturação do corpo imaterial. Você pode se chamar de perispírito, depende do que... Não importa o que você chama, mas é o corpo imaterial. É onde, gente, de verdade, estão as marcas das alegrias e dos sofrimentos. E a partir dali aquilo começa a manifestar nesse corpo físico. Então, a gente começa a olhar como que aquilo lá formou.
Claro que a gente vai fazer um processo legal de limpeza, de reestruturação, mas aqui já tem uma doença instalada, aqui já tem alguma coisa. Então eu já tenho que começar a pensar, bom, eu já tenho uma coisa no corpo físico, então tem que ficar esperto, esperta para tratar o que eu já tenho. Não fique esperando que quando a gente está fazendo essa reestruturação, rapidamente vai aparecer no corpo físico. Gente, demorou, só Deus sabe quanto tempo, para aquilo chegar naquele estado e aparecer nesse corpo físico. Então, você fala, bom, e agora, o que eu vou fazer? Simples, começa a fazer o tratamento na medicina de terra e na medicina do astral. Por isso que eu sempre falo, gente, que eu faço a medicina da alma, que não é exatamente na alma, são nas estruturas energéticas que compõem esses corpos. E a gente sabe que em cada camada tem e pode ter uma alteração. E quanto mais eu estudo a apometria, mais eu vejo que essas alterações podem estar vindo de muito longe. Então veja, precisa sim sempre estar se consultando com o seu clínico em terra, estar se consultando, vendo como é que anda a sua energia. Antes de mudar ou estar na sua casa, ver o que aconteceu, ver também como é que está a energia do lugar que você mora. Pode ser que não seja seu, que uma casa alugada, não tem importância. Sempre vai dando uma olhadinha para ver se você está dormindo bem, para ver se não tem os negócios estranhos, para ver se seu pet, de repente, não fica, sabe, com o olhar fixo em alguma parede, ou late para qualquer coisa, fica com o pelinho tudo arrepiado, começa a se esconder embaixo da cama, começa a latir para o nada. Isso são os indícios, eles são muito mais sensitivos que a gente, muito mais. E sempre estão querendo proteger a gente, então eles estão alarme que alguma coisa está acontecendo. Então veja, esses 3 pontos sempre precisam ser olhados. O que acontece? Na maioria dos casos, na realidade das medicinas holísticas, de gente muito bem intencionada, só olha o pet, ou só olha você. Esqueceu que você tem N experiências em terra, encarnações, o nome que você quiser dar, e principalmente você faz parte do sistema energético daquele pet, faz parte do sistema energético daquela casa, e tudo está emaranhado. Então, se eu não começo a dar uma olhada no todo, eu vou estar tratando só um pedaço, achando que o tratamento não está funcionando. Muitos veterinários, muitos terapeutas ligam para mim justamente por isso. Puxa, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou medicando certinho, o que será que está acontecendo? Aí eu falo, você foi olhar isso, foi olhar aquilo, foi olhar aquilo? Ah, é verdade. Entendeu? Então, isso que é o importante de você, de caminhar para uma reestruturação da saúde, uma ressignificação dessa saúde, caminhar para isso de verdade. E é tudo assim, sem culpa, porque foram épocas ou situações que é claro que não está no teu consciente, mas o teu inconsciente é 90% da gente. O inconsciente, o que aparece aqui, o que a gente acha, nosso consciente só conta 10%, o resto tá tudo guardadinho, escondidinho e vivo, gente. O nosso inconsciente não é um banco de dados, uma lixeira, tá tudo vivo. E em determinadas situações manifesta porque aquilo precisa de solução, precisa de desligamento, precisa de diversas coisas. E não é difícil de fazer, não. Hoje em dia, ainda bem, né? Tem muito veterinário holístico, tem muito terapeuta holístico vibracional. Não importa o que seja, todos estão estudando porque hoje a fartura de ensino, a fartura de literatura é maravilhosa, gente. Então a gente não tem desculpa e justamente este vídeo é para você que deve estar passando por alguma coisa desagradável aí na tua vida, tá? Alguma coisa que tá meio mal parada. Você fala, puxa vida, eu achei que estava melhorando e caiu. Eu achei que isso. Então isso é para você começar a pensar.
Se de repente você já está em tratamento, leva essa ideia para o seu terapeuta, para o seu médico, para o seu... Leva a ideia. Será que de repente a energia disso, daquilo não está interferindo? Está. Porque isso tem esse fenômeno que chama malha quântica. Tá tudo assim, gente. Tudo está interligado, entrelaçado. Não tem nada separado de ninguém. Nós estamos todos aqui entrelaçados. E não é só com os humanos ou com aquele, é com tudo. Muitas vezes você mesmo já começou a perceber uns troços estranhos. Sabe quando morre planta, quebra coisa? Isso já é um indício que está acontecendo algum problema energético negativo e que está estragando coisas. Sabe, perder coisas, quebrar coisas, perder dinheiro até. Isso são indícios que alguma negatividade está instalada na sua casa. E olha, lembro de uma coisa super legal. Não é porque você é vítima de alguma coisa. É simplesmente que você está vibrando naquela faixa e está atraindo para você e você nem sabia, né? Claro que se você soubesse, você não ia deixar vibrar isso tudo. Mas isso simplesmente é uma faixa vibratória que você está naquela sequência vibratória e não está muito legal para você, tá? Então, de verdade, como que a gente vai começar? Você se olhar. É muito fácil. É só perguntar, como eu faço sempre para os meus pacientes. Como é que você está? Ai, eu tô com uma coisa que não cura, uma coceira, uma dor aqui, uma dor ali. As pessoas estão assim assado comigo. Começa a olhar, tá? E eu sempre começo uma coisa super simples, bárbara. Banho de ervas. As ervas têm poderes medicinais fantásticos para começar a modular o nosso campo. Uma das plantas que eu adoro para fazer esse trabalho de começar a tirar a nhaca do nosso corpo é o boldo. O boldo é fantástico. Como é que eu faço? Você pega 1 litro de água, ferve, apaga o fogo, pega 1, 2, 3 folhas de boldo, sabe aquele boldo, aquele folhão? Então, aí você pica, joga naquela água que você acabou de desligar, tampa e deixa lá. Se você for demorar para tomar seu banho e a água estiver gelada, você pode acrescentar um pouco mais de água fervendo, mas você não pode reaquecer aquilo lá porque já fez uma infusão, tá? Como você vai fazer? Sempre você vai tomar o seu banho normal de higiene e vai jogar do pescoço para baixo. Mas faz isso a semana inteira. Semana inteira. Ai, mas e se eu usar sal grosso, se eu usar isso? O sal grosso pode te deixar mais mole se você não estiver bem. Ajuda, é fantástico, só que ele descarrega demais. Então você pode até, de repente, se já faz uso do sal grosso, você pode fazer o sal grosso e depois você faz um banho de lavanda. Ou alfazema, se você estiver em casa. Tem que ser planta, gente. Também do pescoço para baixo, tá? Facilita muito. Então, vê como é que você se sente. Muita gente me pergunta do sal grosso. E eu sempre falo, bioquimicamente, ele despotencializa tudo. Ele não vai tirar só aquela energia que está te incomodando, ele vai tirar as suas energias. Então, você fica mole. Então, imediatamente, você tem que fazer um banho para te repor essas energias. Mas se você quiser fazer o banho direto, é o boldo. Você pode usar a malva? Pode, mas não é tão legal quanto o boldo. E tem que fazer uma semana? Tem. Começa todos os dias a você providenciar uma forma de você se positivar. Eu gosto muito, gente, do Ho'oponopono. Não sei se você conhece, sabe aquele sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata? É aquilo. Você pega na internet, tem um monte de gente fazendo isso, maravilhoso, tá? Vai lá, vai dar uma olhada, não precisa de muita sofisticação, porque ele se baseia que quando eu limpo em mim, eu limpo a minha volta. Então, é uma atitude que você está se limpando, dissolvendo mágoas, dissolvendo crenças, dissolvendo, e vai dissolver a sua volta, porque tudo que muda em mim, muda fora de mim. Tá? Então começa de verdade a agradecer por tudo que você tem, começa a olhar, é um esforço, viu, gente? Porque a gente está tão naquela loucura que não percebe. Começa a olhar aqui, começa a olhar com outros olhos, tá? Isso com você. Da tua casa, começa a perceber, se você tem um pet jovem, muito neném ainda, ele não faz isso, mas aquele que já está adulto, seus 2, 3 anos,
ele começa a mostrar coisas na casa. Naqueles lugares que você vê que até você percebe, nossa, eu não consigo ficar aqui, não sei, me dá uma coisa, me dá um troço. Isso, você vai pegar um copo novo, esses copos de bar que você compra em qualquer lugar, você vai pôr metade de sal grosso, você vai pôr um carvão em cima, tá? Você vai completar de água e em volta desse carvão você vai colocar 7 agulhas com a ponta virada para cima, porque é fácil, né? Você vai fincando naquele sal grosso e aquilo fica e o carvão fica dentro dessa cabaninha de agulhas e deixa lá. Se você tiver pet, se tiver gatos, dificilmente eles vão mexer por conta da água salobra. Deixa lá. Você vai começar a perceber que aquele sal daquele copo começa a subir, ele começa a cristalizar, que nem açúcar por fora do copo, as agulhas mexem de lugar, às vezes o carvão está tudo destroçado, a água seca. Se secar sua água, você completa a água, senão você joga tudo fora e faz de novo, porque ele está puxando, é como se fosse um portal, ele está puxando aquela negatividade. Ai, mas e se for a casa inteira? Faz na casa inteira. Aí você pode fazer, por exemplo, no lugar que você sinta que está mais denso, e o resto da casa, você pode pôr, como chama, deixa eu lembrar do nome, anil, sabe anil? Vende ainda em pedrinha. Coloca uma pedrinha de anil em cada campo. Aí sim você vai ter que ficar esperta com pets e com gatinhos. Então você tem que bolar um jeitinho, por dentro de uma caixa de madeira que não é isolante, tampar. Quer dizer, tem que ser uns negócios bem esperto, sabe que a turminha não é fácil, tá? E do teu pet? O pet, se não tiver manifesto nada em nível de doença, mas sabe, tá diferente, tá latindo demais, tá irritado ou tá muito triste e não para de dormir, aí sim você pode fazer um bom banho nele, tá? Pode fazer um banho de arruda, você pode fazer um banho de alfazema, de lavanda, né, no caso, mas tem que ser sempre planta, né, gente? Daquele jeitinho. Você vai ferver a água, borbulhou, apaga o fogo e joga a erva lá dentro. Pode ser a planta seca? Pode. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente pega uma plantinha verde de um vaso, uma folhinha, a gente sempre vai pedir licença para aquele ser vivo, se ele pode, através daquela bênção, daquelas folhas, limpar o seu campo. Então a gente está pedindo permissão e agradecendo por aquela doação, porque ele está doando da energia dele para você, que ele deva, está doando as bênçãos que moram dentro do sistema dele, tá? Ah, mas eu não tenho planta em casa, eu vou ter que comprar um vaso. Olha, dá uma olhada na vizinhança. Vai ver se não tem uma casa que tem um jardim. Eu, pelo menos a minha experiência, quando eu falo isso com meus pacientes, minha vizinha tem, a minha mãe tem, a minha madrinha tem. Alguém tem uns vasinhos em casa e você vai lá e recolhe. Se caso o teu pet estiver já bem caidão, já diversos dias, primeiro você vai levar lá pro veterinário dele, vai fazer todos os exames, vai fazer tudo. Mas concomitante nisso, você vai dar um bom banho natural, de higiene. Depois que tiver feito higiene, você vai fazer um chá de alecrim. Também do mesmo jeito, é uma infusão, né? Aliás, você ferve a água, desliga a água, quando estiver borbulhando, desliga, joga aqueles galinhos de alecrim, tampa e agradece. Quando tiver quase frio, sabe aquele morninho bem fraquinho? Você vai lá, corre, dá o banho, tira o excesso de água, molha assim, molha a nuca, não a cabecinha, molha a nuca, molha tudo com aquele chazinho, espera se sacudir bem, joia. No caso de gatos, eles nem curtem muito essa história, então eu sempre recomendo pegar óleo essencial de lavanda de boa marca, né, gente? Porque tem marcas que são sintéticas, só tem cheiro. Você pega, molha um algodãozinho, põe uma gotinha do óleo essencial e limpa bem as patas, a gente está fazendo fio terra. E melhor ainda, no caso de gatos também, se você morar em prédio, né? Você deixa ele brincar na terra. Vai fazer lambança? Vai fazer lambança. Mas você vai deixar ele brincar na terra. Por quê? Vai fazer fio terra e o gato descarrega tudo.
a informação que eu tenho do astral, que o maior problema dos gatos hoje em dia, a maior parte das doenças dele é porque eles não estão mais fazendo fio terra, eles não estão descarregando a negatividade no chão. Já vai ajudar muito, você não tem nem ideia. Então veja, a tua casa você está cuidando, você foi olhar para você e foi cuidar do teu pet. Então você vai levar o teu pet lá no clínico dele, vai fazer tudo que tem para fazer, tá? E mediante, sabe, o temperamento, mediante o que está acontecendo na tua vida, aí é que entra o papel junto, concomitante, né, com o veterinário, é que entra o papel do terapeuta vibracional, holístico, do sensitivo. Tem muita gente maravilhosa aqui mesmo, na Astral TV, tem gente maravilhosa. Aí entra o papel desse terapeuta, o papel desse médico, no caso, que eu também faço isso, né? Da gente começar a limpar esse material. Você já está providenciando, você providenciou para você, para a tua casa, e agora é que a gente vai começar a limpar esse pet. Então, inicialmente você pode dar o banho, mas a gente tem que sentar e observar, ver o que é aquilo. Você pode fazer constelação, você pode fazer um monte de coisa. O que eu faço? Eu faço apometria quântica. Com a apometria, a gente tem como buscar no tempo e espaço aquilo que está causando essa dissonância e somado com alguma frequência que vem da casa ou vem de você, deu aquilo tudo, tá? A gente tem que entender que não é só aquela experiência, é também aquela experiência que juntou com a sua frequência, porque a gente atrai também os nossos pets por frequência, tá? Então, também isso. Mas veja, a gente está cuidando de tudo. A gente está pondo atenção em tudo. Sempre no início de qualquer tratamento. Eu sempre falo isso para vocês, né? Sempre, 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 sempre. Vai lá na farmácia homeopática perto da tua casa e manda fazer Rescue Remedy. Se escreve Rescue Remédio. Remedy. Manda fazer e começa a dar uma gota, sei lá, de 2 em 2 horas. Você também vai tomar uma gota. O que tem uma gota tem 10 gotas, tá? E entra na internet, vai lá na página dos Cristais de Oz e compra proteção máxima. Chama assim, proteção máxima. Também uma gotinha 3 vezes por dia para você, para todo mundo em casa. Então eu já estou te dando agora um caminho para você seguir. Então agora não é mais desculpa você falar, eu não sabia. Agora você já sabe. E se você está nesse programa, eu tenho certeza que isso foi para você. Gente, muito, muito obrigada. Eu espero que tenha servido para vocês. Siga a gente nas redes sociais. Vai aparecer logo aqui o meu telefone de contato. Beijo grande no seu coração. Gratidão.